pessoal, eu voltei para as leituras. Quer dizer, essa não vai ser a primeira leitura que eu vou postar depois desse hiato, pequeno hiato, né, na verdade, porque eu estou com alguns problemas ainda com o carregador do meu celular e eu postava pelo celular. Então eu vou ter que fazer todo o processo de salvar as leituras, o vídeo para postar pelo meu computador. Neste tempo eu estou resolvendo isso. E também estou preparando novas coisas, por exemplo, eu vou postar o resto das leituras de Jó e eu tô fazendo leituras paralelas sobre o texto e depois vou trazer uma resenha e comentários específicos sobre o livro. Então eu vou iniciar leituras comentadas também. Então essa é a primeira leitura que eu tô fazendo depois deste hiato, né? Então, e a leitura que a gente vai fazer é do Digastério para a Doutrina da Fé, uma nota doutrinal, né, da Mater Populi Fidelis, uma nota doutrinal sobre alguns títulos marianos referidos à cooperação de Maria na obra da salvação. Né, esse documento que saiu alguns dias atrás, há uns 3 dias atrás, né, que teve algum bafafá aí, e eu acho bem interessante a gente trazer né, essa leitura para o canal. Então vamos começar. Digastério para a Doutrina da Fé. Mater Populi Fidelis. Nota doutrinal sobre alguns títulos marianos referidos à cooperação de Maria na obra da salvação. Mãe do povo fiel. O amor detém-se, contempla o mistério, desfruta em silêncio. Apresentação. A presente nota responde a numerosas consultas e propostas que chegaram à Santa Sé nas últimas décadas, de modo especial a este dicastério sobre questões relacionadas com a devoção mariana e particularmente sobre alguns títulos marianos. São questões que preocuparam os recentes pontífices e que foram repetidamente tratadas nos últimos 30 anos nos diversos âmbitos de estudo do dicastério, como congressos, assembleias ordinárias, etc. Isto permitiu a este dicastério contar com um abundante e rico material que alimenta a presente reflexão. O texto, ao mesmo tempo que esclarece em que sentido são aceitáveis ou não alguns títulos e expressões referentes a Maria, propõe-se aprofundar nos adequados fundamentos da devoção mariana, precisando o lugar de Maria em sua relação com os fiéis, à luz do mistério de Cristo como único mediador e redentor. Isto implica uma profunda fidelidade à identidade católica e, ao mesmo tempo, um particular esforço ecumênico. O eixo que atravessa todas estas páginas é a maternidade de Maria em relação aos fiéis, questão que aparece reiteradamente com afirmações que são retomadas muitas vezes, enriquecendo-as e contemplando-as em modo espiral com novas considerações. A devoção mariana, que a maternidade de Maria suscita, é apresentada aqui como um tesouro da Igreja. Não se trata de corrigir a piedade do povo fiel de Deus, que encontra em Maria refúgio, fortaleza, ternura e esperança, mas sobretudo de a valorizar, admirar e encorajar, visto que esta é uma expressão mistagógica e simbólica de uma atitude evangélica de confiança no Senhor, que o mesmo Espírito suscita livremente nos fiéis. Realmente, os pobres encontram a ternura e o amor de Deus no rosto de Maria. Nela vem refletida a mensagem essencial do Evangelho. Ao mesmo tempo, existem alguns grupos de reflexão mariana, publicações, novas devoções, inclusive solicitações de dogmas marianos, que não apresentam as mesmas características da devoção popular, mas acabam por propor um determinado desenvolvimento dogmático e divulgam-se intensamente através das redes sociais, despertando com frequência dúvidas nos fiéis mais simples. Às vezes, tratam-se de reinterpretações de expressões utilizadas no passado com diversos significados. Este documento leva em consideração estas propostas para indicar em qual sentido algumas respondem a uma devoção mariana genuína e inspirada no Evangelho, ou em qual sentido outras devem ser evitadas.
pois não favorecem uma adequada compreensão da harmonia da mensagem cristã em seu conjunto. Por outro lado, em diversas passagens desta nota, se oferece um amplo desenvolvimento bíblico que ajuda a mostrar como a autêntica devoção mariana não aparece apenas na rica tradição da Igreja, mas já nas Sagradas Escrituras. Esta destacada marca bíblica é aqui acompanhada por textos dos padres e doutores da Igreja e dos últimos pontífices. Deste modo, mais que limitar, a nota busca acompanhar e sustentar o amor a Maria e a confiança na sua materna intercessão. Introdução. Mater Populi Fidelis, a mãe do povo fiel, é contemplada com afeto e admiração pelos cristãos porque, se a graça nos quer semelhantes a Cristo, Maria é a expressão mais perfeita da sua ação que transforma a nossa humanidade. Ela é a manifestação feminina de tudo quanto pode operar a graça de Cristo no ser humano. Diante de tal formosura, movidos pelo amor, muitos fiéis procuraram sempre referir-se a Maria com as palavras mais belas e exaltaram o lugar peculiar que ela tem junto a Cristo. Recentemente, este dicastério publicou as normas para proceder no discernimento de presumidos fenômenos sobrenaturais. É frequente que, em relação a estes fenômenos, se utilizem determinados títulos e expressões referidas à Virgem Maria. Esses títulos, alguns dos quais já aparecem nos Santos Padres, não são sempre utilizados com precisão. Às vezes, muda-se o seu significado ou são mal interpretados. Além dos problemas terminológicos, alguns títulos apresentam dificuldades importantes no que se refere ao conteúdo, pois, com frequência, levam a uma compreensão errada da figura de Maria, o que tem sérias repercussões a nível cristológico, eclesiológico e antropológico. Na interpretação desses títulos aplicados à Virgem Maria, o principal problema é como se compreende a associação de Maria na obra redentora de Cristo. Ou seja, qual o significado dessa singular cooperação de Maria no plano da salvação? O presente documento, sem querer esgotar a reflexão, nem ser exaustivo, busca preservar o equilíbrio necessário que, dentro dos mistérios cristãos, deve ser estabelecido entre a única mediação de Cristo e a cooperação de Maria na obra da salvação, e pretende mostrar também como esta se expressa em diversos títulos marianos. A cooperação de Maria na obra da salvação. Tradicionalmente, a cooperação de Maria na obra da salvação foi abordada a partir de uma dupla perspectiva: a sua participação na redenção objetiva, realizada por Cristo durante sua vida e particularmente na Páscoa, e a influência que ela tem atualmente sobre os que foram redimidos. Na realidade, estas questões estão interligadas e não podem ser consideradas isoladamente. A participação de Maria na obra salvadora de Cristo está atestada nas Escrituras, que apresentam o acontecimento salvador realizado em Cristo Jesus como uma promessa nos escritos veterotestamentários e como uma realização do Novo Testamento. Assim, Maria é prefigurada em Gênesis 3,15, porque é a mulher que participa da vitória definitiva contra a serpente. Por isso não chama a atenção que Jesus se dirige a Maria com a denominação de mulher na cena do Calvário. João, capítulo 19, versículo 26. Em Caná, também, Jesus a chama mulher, em João, capítulo 2, versículo 4, remetendo a Maria e a sua função junto a ele na hora da cruz. Ali, naquela hora, aparece a cooperação de Maria, que novamente pronuncia o sim da anunciação, e nesse momento sagrado, o Evangelho deixa de colocar nos lábios de Jesus a palavra mulher. João, capítulo 19, versículo 26. Apresentando-a como mãe, em João capítulo 19, versículo 27. Quando o Evangelho explica que, como resposta, o discípulo que nos representa a todos a recebeu, utiliza um verbo que no Evangelho assume o sentido de acolher, na fé. O mesmo verbo que utiliza o quarto Evangelho para expressar a luz veio para os seus e eles não a escolheram, em João capítulo 11, versículo 11.
Ou seja, o discípulo que ocupa o nosso lugar junto a Maria acolheu-a como mãe da fé. Somente depois de nos entregar Maria como mãe, Jesus reconhece que tudo se consumara. Esta solene alusão à consumação impede que o episódio seja interpretado superficialmente. A maternidade de Maria a nosso respeito constitui parte da consumação do plano divino que se realiza na Páscoa de Cristo. Em modo semelhante, o Apocalipse apresenta a mulher como mãe do Messias e como mãe do resto da descendência. Convém recordar que Maria de Nazaré pode ser considerada testemunha privilegiada dos eventos narrados nos evangelhos que marcaram a infância de Jesus. Lucas, no prólogo do seu evangelho, adverte seus leitores. Abre aspas, visto que muitos empreenderam compor uma narração dos factos que entre nós se consumaram, como não los transmitiram os que desde o princípio foram testemunhos oculares, fecha aspas. Ele também decidiu escrever, abre aspas, depois de tudo ter investigado cuidadosamente desde a origem, fecha aspas. Entre essas testemunhas oculares destaca-se Maria, protagonista direta da concepção, nascimento e infância do Senhor Jesus. Pode dizer-se o mesmo dos relatos da paixão, já que estava junto à cruz de Cristo, e esperando Pentecostes, quando os apóstolos se entregavam, abre aspas, à oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, fecha aspas. Do Evangelho de Lucas, Maria é a nova filha de Sião que recebe e transmite a alegria da salvação. Lucas recorre às promessas proféticas que anunciavam a alegria messiânica. Nela se cumprem as promessas que fizeram saltar de alegria João Batista. Isabel apresenta-se como indigna de receber a visita de Maria, abre aspas, e donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Fecha aspas. Isabel não diz, abre aspas, de onde me é dado que venha ter comigo o meu Senhor? Fecha aspas. Refere-se diretamente à mãe, com a qual podemos advertir a conexão inseparável entre a missão de Cristo e a de Maria. Isabel fala cheia do Espírito Santo, de modo que a sua atitude diante de Maria se apresenta como um modelo de fé. Movida pelo Espírito Santo, ela diz as seguintes palavras, abre aspas, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre, fecha aspas. Chama a atenção que, sob a ação do Espírito, não lhe baste chamar de bendito a Jesus, mas também chama a mãe de bendita. Contempla-os intimamente unidos neste momento de gozo messiânico. Maria aparece aqui como a feliz por excelência, abre aspas, feliz de ti que acreditaste, fecha aspas. Não? Abre aspas, o meu espírito se alegra, fecha aspas. Abre aspas, me chamarão bem-aventurada todas as gerações, fecha aspas. Isso adquire maior importância se adverte que, no Evangelho de Lucas, esta felicidade não aparece como estado de ânimo, mas como o cumprimento das promessas messiânicas nos pequenos, que tem uma grande recompensa no céu. Nos primeiros séculos do cristianismo, os santos padres interessaram-se principalmente pela maternidade divina de Maria, Theotokos, pela sua virgindade perpétua, a Parthenos, pela sua perfeita santidade, livre do pecado durante toda a sua vida, Panagia, e pela sua função de nova Eva, concentrando no mistério da encarnação a reflexão sobre a associação de Maria à redenção de Cristo. O sim de Maria em resposta à saudação do arcanjo Gabriel, para que o verbo de Deus se fizesse carne no seu ventre, dá ao ser humano a possibilidade de ser divinizado. Por isso, Santo Agostinho chama a Virgem de cooperadora na redenção, sublinhando tanto a ação de Maria junto a Cristo como a sua subordinação a ele, porque Maria coopera com Cristo para que nasçam na igreja os fiéis e por isso a podemos chamar Mãe do Povo Fiel. Durante o primeiro milênio, a reflexão sobre a Virgem Maria na igreja remete à liturgia, a grande e rica diversidade das tradições litúrgicas do Oriente cristão, quis ser um eco fiel das Sagradas Escrituras, dos concílios e dos padres da igreja. A Lex Orandi, que se transformou em Lex Credendi, configura a Mariologia oriental desde a iconografia e a piedade popular.
Por exemplo, a partir do século V, estabelecem-se no Oriente as festas marianas que depois, no século VII, passaram ao Ocidente. A participação da Mãe de Deus na obra da salvação comemora-se especialmente não apenas em todas as anáforas e liturgias eucarísticas das igrejas orientais, mas, sobretudo, através dos textos inográficos utilizados nas horas canônicas presentes nas diversas tradições litúrgicas do Oriente cristão. Na inografia, abundam as composições dedicadas a Maria com alegorias bíblicas que permitiram aprofundar no mistério fundamental da encarnação e do seu significado para a redenção em Cristo, na linguagem lírica de simbolismo poético capaz de expressar o espanto e a maravilha de quem, sendo da mesma estirpe de Maria, contempla os prodígios que o Todo-Poderoso realizou nela. Os ensinamentos dos primeiros concílios ecumênicos começam a delinear o dogma de Maria, Mãe de Deus, que será proclamado no concílio de Éfeso. O Oriente cristão sempre sustentou doutrinalmente aqueles dogmas definidos por estes primeiros concílios, ao menos naquelas igrejas que aceitaram os concílios de Éfeso e Calcedônia. Ao mesmo tempo, acolheu, em suas tradições litúrgicas, etnográficas e iconográficas, as narrações e as lendas marianas populares referidas aos relatos da infância e da morte de Jesus. Estes relatos buscam alimentar a piedade do povo de Deus, dando voz ao lirismo das imagens poéticas, que não tem outro objetivo senão aquele de despertar o espanto. Essa veneração à Mãe de Deus manifesta-se também por meio da iconografia que oferece uma imagem de Maria e ao Verbo encarnado. É significativo que as iconografias tradicionais dessas igrejas, vinculadas ao concílio de Éfeso e de Calcedônia, representem Maria majoritariamente como Theotokos, e tenham sido criadas para contemplar nelas a Virgem Mãe, que abraça e apresenta ao mundo o seu filho, o menino Jesus, enquanto intercede pela humanidade presente nele, perante ele, pela humanidade perante ele. Assim, a iconografia mariana oriental, como querigma e recordação visual da teologia dos primeiros concílios e dos Santos Padres, quer ser uma tradição visual dos títulos específicos que se aplicam à Virgem. Por isso, os ícones têm que ser lidos a partir da liturgia e dos hinos. Maria não é um objeto de um culto que se equipara ao de Cristo, mas que se insere no mistério de Cristo através da encarnação. Ela é a Theotokos, a Virgem Mãe, que apresenta seu Filho, Jesus o Cristo, e é, ao mesmo tempo, a odegetria, que a mostra apontando com sua mão o único caminho que é Cristo. A partir do século XII, a teologia ocidental dirige o seu olhar para a relação que une a Virgem Mãe com o mistério da redenção cruenta do Calvário e relaciona a cena da espada de Simeão com a cruz de Cristo. A presença de Maria aos pés da cruz estende-se como um sinal de fortaleza cristã, cheia de amor paterno. São Bernardo fala da cooperação de Nossa Senhora no sacrifício redentor num comentário sobre a apresentação de Jesus no templo. Arnaldo, amigo de São Bernardo e abade beneditino de Bonneval, considera pela primeira vez a cooperação de Maria com o sacrifício do Calvário junto a seu filho Jesus Cristo. A cooperação de Maria com o Filho na obra da salvação foi exposta pelo magistério da Igreja. Como diz o Concílio Vaticano II, abre aspas, consideram, com razão, os Santos Padres que Maria não foi utilizada por Deus como instrumento meramente passivo, mas que cooperou livremente pela sua fé e obediência na salvação dos homens. Fecha aspas. Esta associação da Virgem está presente tanto na vida terrena de Jesus Cristo, concepção, nascimento, morte e ressurreição, como no tempo da Igreja. O dogma da Imaculada Conceição destaca a primazia e unicidade de Cristo na redenção, porque também a primeira dos redimidos é redimida por Cristo e transformada pelo Espírito antes de qualquer possibilidade de uma ação própria. É a partir desta especial condição de primeira redimida por Cristo, de primeira transformada pelo Espírito Santo, que Maria pode cooperar mais intensa e profundamente com Cristo e com o Espírito, convertendo-se em protótipo, modelo e exemplo do que Deus quis realizar em cada pessoa redimida. A colaboração de Maria na obra da salvação
tem uma estrutura trinitária, porque é fruto de uma iniciativa do Pai, que olhou a pequenez de sua serva, brota da kenosis do Filho, que se humilhou tomando a forma de servo, e é efeito da graça do Espírito Santo, que dispôs o coração da jovem de Nazaré para responder na anunciação e durante toda a vida de comunhão com seu filho. São Paulo VI ensinava que, abre aspas, na Virgem Maria, de fato, tudo é relativo a Cristo e dependente dele. Foi em vista dele que Deus Pai, desde toda a eternidade, a escolheu mãe toda santa e plenificou com dons do Espírito a ninguém mais concedidos. Fecha aspas. O sim de Maria não é uma simples condição prévia a algo que poderia ter chegado ao fim sem o seu consentimento e colaboração. A sua maternidade não é simplesmente biológica e passiva, mas é uma maternidade plenamente ativa que se une ao mistério salvífico de Cristo como instrumento querido pelo Pai no seu projeto de salvação. Ela é a garantia de que, enquanto nascido de mulher, é autêntico homem, porém ela é também, desde a proclamação do dogma de Nicéia, a Theotokos, a que dá a luz a Deus. Títulos referidos à cooperação de Maria na salvação. Dentre os títulos com os quais se invocam Maria, Mãe de Misericórdia, Esperança dos Pobres, Auxílio dos Cristãos, Socorro, Advogada, etc., há alguns que fazem referência em maior medida à sua cooperação na obra redentora de Cristo, como, por exemplo, Corredentora e Medianeira. Corredentora. O título de Corredentora aparece no século XV como correção à invocação de Redentora, como abreviação de Mãe do Redentor, que Maria vinha recebendo desde o século X. São Bernardo atribuiu a Maria um papel aos pés da cruz que dá lugar ao título de Corredentora e que aparece pela primeira vez num hino anônimo do século XV em Salisburgo. Ainda que a denominação de Redentora se tenha mantido durante os séculos XI e XII, 16 e 17, quer dizer, eu não vi o 5 ali, então 16 e 17, desapareceu totalmente no século XVIII para ser substituída por corredentora. A investigação teológica da cooperação de Maria na redenção durante a primeira metade do século XX chegou a aprofundar mais o conteúdo do título de corredentora. Alguns pontífices utilizaram este título sem se deterem demasiado em explicá-lo. Geralmente apresentaram-no de duas maneiras diversas. Em relação à maternidade divina, enquanto Maria, como mãe, tornou possível a redenção realizada em Cristo, ou ainda em referência à sua união com Cristo junto à cruz redentora. O Concílio Vaticano II evitou utilizar o título de corredentora por razões dogmáticas, pastorais e ecumênicas. São João Paulo II utilizou ao menos em 7 ocasiões, relacionando-o especialmente com o valor salvífico da nossa dor oferecida junto à de Cristo, a qual se une Maria, sobretudo na cruz. Na sessão ordinária, de 21 de fevereiro de 1996, o prefeito da então Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Joseph Ratzinger, diante da pergunta se era aceitável a petição do movimento Vox Populi Maria Mediatrix para uma definição do dogma de Maria como corredentora ou medianeira de todas as graças, respondeu em seu voto particular. Abre aspas, negativo. O significado preciso dos títulos não é claro, e a doutrina neles contida não está madura. Uma doutrina definida da fé divina pertence ao depósito da fé, ou seja, à revelação divina vinculada na Escritura e na tradição apostólica. Desta maneira, não se vê em modo claro como a doutrina expressa nos títulos esteja presente na Escritura e na tradição apostólica. Fecha aspas. Mais adiante, em 2002, expressou publicamente sua opinião contrária a este título. Abre aspas. A fórmula corredentora distancia-se em demasia da linguagem da Escritura e da patrística e, portanto, provoca mal-entendidos. Tudo procede dele, como dizem sobretudo as cartas aos Efésios e aos Colossenses. Maria é o que é graças a ele. A palavra corredentora obscurecia essa origem. Fecha aspas. Vou reler essa partezinha do final. Maria é o que é graças a ele. A palavra corredentora obscureceria essa origem. Fecha aspas.
O cardeal Ratzinger não negava que houvesse na proposta de uso deste título boas intenções e aspectos válidos, porém sustentava que era um vocábulo equívoco. O então cardeal mencionava as cartas aos Efésios e aos Colossenses, onde o vocabulário utilizado e o dinamismo teológico dos hinos apresenta de tal modo a centralidade redentora única e frontalidade do Filho encarnado que resta excluída a possibilidade de agregar outras mediações, porque, abre aspas, toda espécie de bênçãos espirituais nos são dadas em Cristo, fecha aspas. Porque por ele somos filhos adotivos e neles fomos agraciados, pelo seu sangue temos a redenção e ele derramou sobre nós a sua graça, nele fomos escolhidos como sua herança e estávamos predestinados, e Deus quis nele fazer habitar toda a plenitude e por ele e para ele reconciliar todas as coisas. Semelhante louvor sobre o lugar único de Cristo convida a situar qualquer criatura num lugar claramente receptivo, bem como a uma religiosa e delicada cautela na hora de colocar qualquer forma de possível cooperação no âmbito da redenção. O Papa Francisco expressou ao menos 3 vezes sua posição claramente contrária ao uso do título de corredentora, alegando que Maria, abre aspas, jamais quis reter para si algo do seu filho, nunca se apresentou como corredentora. Não, discípula, fecha aspas. A obra da redenção foi perfeita e não necessita de acréscimo algum. Por isso, abre aspas, Nossa Senhora não quis tirar nenhum título a Jesus. Ela não pediu para ser uma quase redentora ou corredentora. Não, o redentor é um só e esse título não se duplica, fecha aspas. Cristo é, abre aspas, é o único redentor. Cristo, abre aspas, é o único redentor. Não existem corredentores com Cristo, fecha aspas. Porque, abre aspas, o sacrifício da cruz oferecido com o coração amante e obediente apresenta uma satisfação superabundante e infinita, fecha aspas. Se bem que nós possamos prolongar no mundo seus efeitos, nem a Igreja, nem Maria podem substituir ou aperfeiçoar a obra redentora do Filho de Deus encarnado, que foi perfeita e não necessita de acréscimos. Levando em consideração a necessidade de explicar o papel subordinado de Maria a Cristo na obra da salvação, é sempre inoportuno o uso de do título de corredentora para definir a cooperação de Maria. Este título corre o risco de obscurecer a única mediação salvífica de Cristo e, portanto, pode gerar confusão e desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã, pois, abre aspas, não há salvação em nenhum outro, pois não há debaixo do céu qualquer outro nome dado aos homens que nos possa salvar, fecha aspas. Quando uma expressão requer muitas e constantes explicações para evitar que se desvie de um significado correto, não presta um bom serviço à fé do povo de Deus e torna-se inconveniente. Neste caso, não ajuda a exaltar Maria como primeira e máxima colaboradora na obra da redenção e da graça. Porque o perigo de obscurecer o lugar exclusivo de Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem por nossa salvação, único capaz de oferecer ao Pai um sacrifício de valor infinito, não seria uma verdadeira honra à mãe. Com efeito, ela, como serva do Senhor, orienta-nos para Cristo e pede-nos para fazer o que Ele vos disser. Então vamos continuar, a leitura. Medianeira. O conceito de mediação é utilizado na patrística oriental a partir do século XV. XV não, século VI. Nos séculos seguintes, Santo André de Creta, São Germano de Constantinopla e São João Damasceno utilizam este título com diferentes significados. No Ocidente, tornou-se mais frequente o seu uso a partir do século XII, ainda que apenas no século XVII será enunciado como tese doutrinal. Em 1921, o cardeal Mercier, arcebispo de Malinas, com a colaboração científica da Universidade Católica de Lovaina e o apoio dos bispos, do clero e do povo belga, pediu ao Papa Bento XV a definição dogmática da mediação universal de Maria. Porém, o Papa não consentiu.
aprovou apenas uma festa com a missa própria e o ofício de Maria Medianeira. Desde então, até o ano de 1950, desenvolveu-se uma investigação teológica sobre a questão, que chegaria à fase preparatória do Concílio Vaticano II. O concílio não entrou em declarações dogmáticas, mas preferiu apresentar uma extensa síntese, abre aspas, da doutrina católica acerca do lugar que Maria Santíssima ocupa no mistério de Cristo e da Igreja, fecha aspas. A expressão bíblica referida à exclusiva mediação de Cristo é peremptória. Cristo é o único mediador, abre aspas, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo como resgate por todos, fecha aspas. A Igreja explicou este lugar único de Cristo porque, sendo Filho eterno e infinito, a ele está unida hipostaticamente a humanidade que assumiu. Este lugar é exclusivo dessa humanidade e as consequências que derivam disso só podem aplicar-se a Cristo. Neste sentido preciso, o papel do Verbo encarnado é exclusivo e único. Diante de tal clareza da palavra revelada, requer-se uma especial prudência na aplicação do título medianeira a Maria. Face à tendência de ampliar os alcances da cooperação de Maria a partir deste termo, é conveniente precisar tanto o seu valioso alcance quanto os seus limites. Por um lado, não podemos ignorar que existe um uso muito comum da palavra mediação nos mais diversos âmbitos da vida social, onde é entendido simplesmente como cooperação, ajuda, intercessão. Por consequência, é inevitável que se aplique a Maria no sentido subordinado, e de nenhum modo se pretenda acrescentar alguma eficácia ou potência à única mediação de Cristo Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por outro lado, é evidente que houve um modo real de mediação de Maria para tornar possível a verdadeira encarnação do Filho de Deus na nossa humanidade, porque era requerido que o Redentor fosse nascido de uma mulher. O relato da Anunciação mostra que não se tratou de uma mediação unicamente biológica, já que destaca a presença ativa de Maria perguntando e aceitando com uma firme decisão. Faça-se, como está em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Esta resposta de Maria abriu as portas da redenção que toda a humanidade esperava e que os santos descreveram com poético dramatismo. Também nas bodas de Caná, Maria cumpriu uma função de mediadora quando apresentou a Jesus a necessidade dos esposos e quando pediu aos servidores que seguissem as indicações de Jesus. A terminologia da mediação do Concílio Vaticano II aparece referida sobretudo a Cristo, mas às vezes também a Maria, porém de maneira claramente subordinada. Com efeito, para ela preferiu-se usar outra terminologia centrada na cooperação ou na ajuda maternal. O ensinamento do concílio formula claramente a perspectiva da intercessão materna de Maria, com expressões como múltipla intercessão e proteção maternal. Estes dois aspectos unidos configuram a especificidade da cooperação de Maria na ação de Cristo pelo Espírito. Em sentido estrito, não podemos falar de outra mediação na graça que não seja do Filho de Deus encarnado. Por isso, é necessário recordar sempre e não obscurecer a convicção cristã de que, abre aspas, deve crer-se firmemente como dado perene da fé da Igreja a verdade de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor e único Salvador, que no seu evento de encarnação, morte e ressurreição realizou a história da salvação, a qual tem nele a sua plenitude e o seu centro. Eita, perdi onde eu estava. Ai, eu quero copiar uma parte aqui. Não tô conseguindo. Peraí, gente. Cadê?
Nossa, esse display tá meio ruim do computador. Peraí, vou dar uma pausa e vou voltar. Maria na mediação única de Cristo. Ao mesmo tempo, necessitamos recordar que a unicidade da mediação de Cristo é inclusiva, ou seja, Cristo possibilita diversas formas de participação no cumprimento do seu projeto salvífico, porque, em comunhão com Ele, todos podemos ser, de alguma maneira, cooperadores de Deus, mediadores, uns para com os outros. Precisamente porque Cristo tem um poder infinitamente supremo, Ele pode promover os seus irmãos e torná-los capazes de uma verdadeira cooperação na realização dos seus desígnios. O Concílio Vaticano II sustentou que a mediação única do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas cooperações diversas, que participam dessa única fonte. Fecha aspas. Por isso, abre aspas, há que aprofundar o conteúdo desta mediação participada, que deve ser, todavia, regulada pelo princípio da única mediação de Cristo. Fecha aspas. É verdade que a Igreja prolonga no tempo e comunica em todo lado os efeitos do acontecimento pascal de Cristo, e que Maria tem um lugar único no coração da Igreja Mãe. Se partimos desta convicção de que o Senhor ressuscitado promove, transforma e capacita os crentes para colaborarem com Ele na sua obra, a participação de Maria na obra de Cristo resulta evidente. Isto não ocorre por uma debilidade, incapacidade ou necessidade de Cristo mesmo, mas precisamente pelo seu poder glorioso, que é capaz de nos assumir generosa e gratuitamente como colaboradores da sua obra. Aquilo que deve ser destacado neste caso é precisamente o seguinte: que quando Ele nos permite que o acompanhemos e, sob o impulso da sua graça, demos o melhor de nós mesmos, é o seu próprio poder e a sua misericórdia que, por fim, são glorificados. Fecundos em Cristo glorioso. Particularmente iluminador é o texto, abre aspas, quem crê em mim também fará as obras que eu realizo e fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, fecha aspas. João capítulo 14, versículo 12. Os cristãos unidos a Cristo ressuscitado, que voltou para o seio do Pai, podem realizar obras que superam os prodígios do Jesus terreno, porém, sempre graças à sua união pela fé com Cristo glorioso. Foi que se manifestou, por exemplo, na admirável expansão da igreja primitiva, porque o ressuscitado fez a sua igreja participante nesta sua obra. Deste modo, a sua glória não foi diminuída, mas manifestou-se ainda mais ao mostrar-se com um poder capaz de transformar os cristãos, transformando-os fecundos com ele. Nos padres da igreja, esta ideia encontrou uma peculiar expressão no comentário a João capítulo 7, versículos 37 a 39. Porque alguns interpretaram a promessa dos, abre aspas, rios de água viva, fecha aspas, como referida, entre aspas, né, rios de água viva, pensei que era uma citação, desculpa, como referida aos cristãos. Isso significa que os próprios cristãos transformados pela graça de Cristo convertem-se em mananciais para os demais. Orígenes explicava que o Senhor cumpre o que anunciou em João capítulo 7, versículo 38, porque fez brotar de nós correntes de água. Abre aspas, a alma do ser humano, que é a imagem de Deus, pode conter em si e produzir a partir de si poços, fontes e rios. Fecha aspas. Santo Ambrósio recomendava beber do lado aberto de Cristo, abre aspas, para que abunde em ti a fonte da água que jorra para a vida eterna, fecha aspas. São Tomás de Aquino expressa-o afirmando que se um cristão, abre aspas, se apressa em comunicar aos outros os diversos dons da graça que recebeu de Deus, a água viva flui do seu seio, fecha aspas. Se isto vale para cada cristão, cuja cooperação com Cristo se torna cada vez mais fecunda, quanto mais se deixa transformar pela graça, com maior razão se deve afirmar de Maria,
de um modo único e supremo, porque ela é a cheia de graça que, sem colocar obstáculos à obra de Deus, disse, abre aspas, eis a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra, fecha aspas. Ela é a mãe que deu ao mundo o autor da redenção e da graça, que se manteve firme junto à cruz, sofrendo com o filho, oferecendo a dor de seu coração materno transpassado pela espada. Ela esteve unida a Cristo desde a encarnação até a cruz e a ressurreição, de um modo exclusivo e superior e quanto poderia ocorrer com qualquer fiel. Tudo isso não por méritos próprios, mas porque a ela se aplicaram plenamente de forma peculiar e antecipada os méritos de Cristo na cruz, para a glória do único Senhor e Salvador. Ela é, por fim, um campo à eficácia da graça de Deus, de modo que qualquer reconhecimento da sua beleza remete imediatamente à glorificação da fonte de todo bem, a Trindade. A grandeza incomparável de Maria está no que ela recebeu e na sua disponibilidade confiante a deixar-se preencher pelo Espírito. Quando nos esforçamos em atribuir-lhes funções ativas paralelas às de Cristo, distanciamo-nos da beleza incomensurável que é especificamente sua. A expressão mediação participada pode expressar um sentido preciso e precioso do lugar de Maria, porém, se inadequadamente compreendida, poderia facilmente obscurecê-lo e até contradizê-lo. A mediação de Cristo, que sob alguns aspectos pode ser inclusiva ou participada, sob outros aspectos é exclusiva e incomunicável. Mãe dos fiéis. No caso de Maria, esta mediação realiza-se de forma maternal, tal como fez em Caná e como se confirmou na cruz. Assim explicava o Papa Francisco, abre aspas, ela é mãe e este é o título que ela recebeu de Jesus, ali mesmo no momento da cruz. Os teus filhos, tu és mãe. Recebeu o dom de ser mãe e o dever de nos acompanhar como mãe, de ser nossa mãe, fecha aspas. O título de mãe tem as suas raízes na Sagrada Escritura e nos Santos Padres, é proposto pelo magistério e a formulação do seu conteúdo teve um progresso até a exposição do Concílio Vaticano II. E a expressão maternidade e a expressão maternidade espiritual na encíclica Redemptoris Mater, a maternidade espiritual de Maria brota da sua maternidade física do Filho de Deus, gerando fisicamente a Cristo a partir da aceitação livre e fiel desta missão. A Virgem gerou na fé todos os cristãos que são membros do corpo místico de Cristo, ou seja, gerou o Cristo total, cabeça e membros. A participação da Virgem Maria como mãe na vinda de seu filho, desde a encarnação até a cruz e a ressurreição, dá um caráter único e singular à sua cooperação na obra redentora de Cristo, de maneira especial para a Igreja. Abre aspas, quando considera a maternidade espiritual de Maria para com todos os membros do corpo místico, em invocação confiante, quando experimenta a necessidade de intercessão da sua advogada e auxiliadora, fecha aspas. Este aspecto materno é o que caracteriza a relação da Virgem com Cristo e sua colaboração em todos os momentos da obra da salvação. Na sua missão como mãe, Maria tem uma relação singular com o Redentor e também com os que foram redimidos, dos quais ela mesma é a primeira. Maria é tipos, modelo da Igreja e do novo nascimento que acontece nela, porém, ainda mais, Maria é símbolo e síntese da mesma Igreja. É uma maternidade que nasce do dom total de si e da chamada a converter-se em servidora do mistério. Na maternidade de Maria sintetiza-se tudo o que podemos dizer sobre a maternidade segundo a graça e sobre o lugar atual de Maria na Igreja inteira. A maternidade espiritual de Maria possui algumas características determinadas. A.
encontra o seu fundamento na realidade de ser mãe de Deus e prolonga-se na maternidade para com os discípulos de Cristo, e ainda com todos os seres humanos. Neste sentido, a cooperação de Maria é singular e distingue-se das cooperações das outras criaturas. A sua intercessão tem uma característica que não é de uma mediação sacerdotal, como aquela de Cristo, mas que se situa na ordem da analogia da maternidade. Associando Maria à sua obra, os dons que nos chegam do Senhor apresentam-se a nós com um aspecto materno, cheios de ternura e da proximidade da mãe, que Jesus quis partilhar conosco. A cooperação materna de Maria é em Cristo e, portanto, participada, ou seja, abre aspas, como a participação nesta única fonte, que é a mediação do próprio Cristo, fecha aspas. Maria entra de uma maneira peculiar na única mediação de Cristo. A função materna de Maria, abre aspas, de modo algum ofusca ou diminui esta única mediação de Cristo, manifesta-se antes a sua eficácia. Com efeito, todo o influxo salvador da Virgem Santíssima sobre os homens, fecha aspas, brota da abundância dos méritos de Cristo, funda-se na sua mediação e dela depende inteiramente, aurindo aí toda a sua eficácia. Na sua maternidade, Maria não é um obstáculo interposto entre os seres humanos e Cristo, pelo contrário, a sua função materna está indissoluvelmente unida a Cristo e orientada a Ele. Assim entendida, a maternidade de Maria não pretende debilitar a única adoração que se deve somente a Cristo, mas estimulá-la. Por isso, devem-se evitar os títulos e expressões referidas a Maria que a apresentem como uma espécie de para-raios diante da justiça do Senhor, como se Maria fosse uma alternativa necessária diante da insuficiente misericórdia de Deus. O Concílio Vaticano II reafirmou como deveria ser o culto dado a Maria. Abre aspas, um culto orientado ao centro cristológico da fé cristã, de forma que, abre aspas, honrando a mãe, melhor se conheça, ame e glorifique o filho. Fecha aspas. Com efeito, a maternidade de Maria está subordinada à eleição por parte do Pai, à obra do Filho e à ação do Espírito Santo. C. A Igreja não é somente um ponto de referência para a maternidade espiritual de Maria, mas é precisamente na dimensão sacramental da Igreja que se desenvolve sempre a sua função materna. Maria atua como a Igreja, na Igreja e para a Igreja. O exercício da sua maternidade encontra-se na comunhão eclesial e não fora dela. Conduz à Igreja e a acompanha. A Igreja aprende de Maria a própria maternidade, no acolhimento da palavra de Deus que se evangeliza, converte e anuncia Cristo, no dom da vida sacramental do batismo e da Eucaristia, e na educação e formação maternal que ajuda no nascimento e crescimento dos filhos de Deus. Por isso, pode dizer-se que a fecundidade da Igreja é a mesma fecundidade de Maria e realiza-se na existência dos seus membros na medida em que eles revivem em menor dimensão o que a mãe viveu, isto é, amam segundo o amor de Jesus. Do mesmo modo que a Igreja Maria, como mãe, espera que Cristo seja gerado em nós, sem ocupar o lugar dele. Por isso, abre aspas, graças à imensa fonte que brota ao lado aberto de Cristo, a Igreja, Maria e todos os fiéis, de diferentes maneiras, tornam-se canais de água viva. Deste modo, o próprio Cristo revela a sua glória na nossa pequenez. Fecha aspas. Intercessão. Maria está unida a Cristo de modo único, por causa da sua maternidade e por ser cheia de graça. Isto percebe-se na saudação do anjo, que utiliza uma palavra, que é haritomene, que é única e exclusiva em toda a Bíblia. Ela que acolheu no seu ventre a força do Espírito Santo e foi mãe de Deus, torna-se por esse mesmo Espírito mãe da Igreja. Por essa peculiar união de maternidade e graça, e sua oração por nós tem um valor e uma eficácia que não se podem comparar com qualquer outra intercessão. São João Paulo II relaciona o título de medianeira com esta função de intercessão materna, porque ela, abre aspas, põe de permeio, isto é, faz da mediadora não como uma estranha, mas na sua posição de mãe, consciente de
que, como tal pode, ou antes, tem o direito de fazer presente ao Filho as necessidades dos homens. Fecha aspas. A fé católica lê nas Escrituras que aqueles que não estão junto a Deus no céu podem continuar a realizar semelhantes atos de amor, intercedendo por nós e acompanhando-nos. Vemos, por exemplo, que os anjos são espíritos encarregados de um ministério enviados ao serviço daqueles que hão de herdar a salvação, como diz em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Fala-se de missões realizadas por anjos. Havia anjos a auxiliar Jesus no deserto das tentações e durante a paixão. Num dos salmos é-nos prometido que, abre aspas, ele deu ordem aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Fecha aspas. Isso está em Salmos capítulo 91, versículo 11. Estes textos indicam-nos que o céu não está completamente separado da terra, o que abre a possibilidade de que intercedam por nós os que já estão no céu. O livro de Zacarias nos apresenta um anjo de Deus que diz: O Senhor do Universo, Senhor do Universo, até quando tardarás a compadecer-te de Jerusalém e das cidades de Judá, as quais fazes sentir a tua cólera, desde há 70 anos? De modo análogo, o Apocalipse fala-nos dos imolados, dos mártires do céu, que intervêm pedindo a Deus que atue na terra para nos libertar das injustiças. Vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamavam em alta voz: Tu, que és o poderoso, o santo, o verdadeiro, até quando esperarás para julgar e tirar vingança do nosso sangue sobre os habitantes da terra? Já na tradição judaico-helenística aparecia a convicção que os justos falecidos intercedem pelo povo. Maria, que no céu ama o resto da sua descendência, assim como acompanha a oração dos apóstolos quando receberam o Espírito, também agora acompanha as nossas súplicas com a sua intercessão materna. Deste modo, continua a atitude de serviço e compaixão que mostrava nas bodas de Caná. E ainda hoje se dirige a Jesus, dizendo-lhe: não tem vinho. No seu canto de louvor, vemos Maria como uma mulher do seu povo que louva a Deus porque, abre aspas, exaltou os humildes e aos famintos encheu de bens, fecha aspas, porque, abre aspas, acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, fecha aspas, e reconhecemos a sua prontidão quando se aproxima sem demora para ajudar a sua prima Isabel. Por isso, o povo de Deus confia firmemente na sua intercessão. Entre os eleitos e glorificados junto a Cristo está, em primeiro lugar, a mãe. Por isso podemos afirmar que existe uma colaboração singular de Maria na obra salvífica que Cristo realiza na sua igreja. Trata-se de uma intercessão que a converte em sinal materno da misericórdia do Senhor. Desta maneira, porque ele assim quis livremente, o Senhor outorga a sua própria ação em nosso favor, um rosto materno. Proximidade materna. A presença das diversas invocações, das imagens e dos santuários marianos manifestam a maternidade real de Maria, que se faz próxima à vida dos seus filhos. Exemplo disso é a manifestação da mãe ao índio São Juan Diego no monte de Tepeyac. Maria chama-o com as ternas palavras de uma mãe: meu filho, o menor Juanito. E diante das dificuldades que São Juan Diego lhe manifesta para levar a termo a missão encomendada, Maria revela a força da sua maternidade. Abre aspas, não estou aqui tenho a honra e a felicidade de ser tua mãe. Não estás na prega do meu manto, na dobra dos meus braços. Fecha aspas. A experiência do afeto maternal de Maria que viveu São Juan Diego é a experiência pessoal dos cristãos que recebem o afeto de Maria e que colocam em suas mãos, abre aspas, as necessidades da vida cotidiana, abrindo confiantes o seu coração para pedirem a sua intercessão materna e obterem a sua alentadora proteção. Fecha aspas. Além das manifestações extraordinárias da sua proximidade, existem constantes expressões cotidianas da sua maternidade na vida de todos os seus filhos. Ainda que não peçamos a sua
a sua intercessão, ela mostra-se próxima como mãe, para nos ajudar a reconhecer o amor do Pai, a contemplar a entrega salvadora de Cristo, a acolher a ação santificadora do Espírito. É tão grande o seu valor para a Igreja que os pastores devem evitar qualquer instrumentalização política desta proximidade da mãe. O Papa Francisco advertiu em diversas ocasiões e mostrou a sua preocupação pelas propostas ideológicas e culturais de todos os gêneros que querem aproximar-se do encontro de um povo com a sua mãe.